Saudações a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, na parte da química. Estudamos as reações químicas, estudamos também as ligações, Antes disso, nós estudamos as ligações químicas, como as substâncias são formadas. E agora a gente vai ter uma ideia de como as substâncias são classificadas, porque os cientistas, eles logo perceberam que as substâncias elas poderiam ser agrupadas de acordo com algumas características, e isso era bastante útil, tá? Tinha uma utilidade muito grande. Então, uma das primeiras conceituações foi a separação das substâncias em substâncias inorgânicas, e em substâncias orgânicas. Vocês podem acompanhar pela apostila de vocês que nós tínhamos uma definição antes dessa daqui que eu coloquei para vocês no programinha, tá? Aquela definição separava a substância inorgânica como não pertencente ao corpo dos organismos, dos seres vivos, e as substâncias orgânicas como pertencente ao corpo dos seres vivos, sendo produzido pelo corpo dos seres vivos. Mas, na verdade, foi elaborado uma definição mais abrangente à frente, onde as substâncias inorgânicas são aquelas que não contêm carbono, na verdade são aquelas que quase não possuem carbono na sua estrutura, Nós temos algumas exceções, exemplo aqui de algumas exceções de substâncias inorgânicas que têm carbono. Nós temos o CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2. São só alguns exemplos aqui, tá? Mas, em geral, o que vai acontecer? As substâncias inorgânicas não vão ter o elemento químico carbono em sua estrutura, em geral, a maioria delas. Já as substâncias inorgânicas, o carbono é o principal constituinte. Nós temos, por exemplo, a glicose. Se vocês pegarem a glicose ela tem essa fórmula química aqui. Então, quando a gente olha a fórmula química da glicose, a gente vê que tem muito carbono, tá? E o carbono, quando a gente coloca ainda a estrutura da glicose, para a gente observar, o carbono ele vai formar como se fosse o esqueleto, como se fosse a estrutura, como se fosse a base da glicose. Então, por isso, o carbono ele é o principal componente dessa substância, e aí a gente diz que ela é uma substância orgânica. Então, qual a diferença entre uma substância inorgânica e uma substância orgânica? É que a substância inorgânica geralmente não vai conter carbono, e quando tem o carbono, ele é mais um dos constituintes, ele não recebe tanto destaque assim, vamos dizer dessa forma, tá bom? E em relação às substâncias orgânicas, o carbono ele vai ser o principal elemento constituinte, tá? Ele vai ser a base da molécula, ele que vai dar suporte para que os outros elementos químicos façam parte da molécula, tá bom? Então aí é uma primeira distinção entre as substâncias que existem. Dando prosseguimento, nós temos aqui, demonstrado na apostila de vocês, essa figurinha aqui. Deixa eu colocar ela aqui no centro, assim. Então nós temos aqui nessa figurinha dizendo o seguinte, que a química, tá? Ela é separada em dois ramos. Então nós temos aqui a química inorgânica e a química orgânica, tá? Nós, aqui no nosso estudo aqui de química, nós vamos estudar principalmente isso aqui, química inorgânica. E dentro da química inorgânica, nós temos os estudos de 4 grupos de substâncias. Nós temos aqui os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nós vamos aprender sobre esses 4 grupos aqui. Na química inorgânica, nós temos outros grupos, tá? Mas vocês vão ver onde, principalmente no ensino médio de vocês vão ter acesso. Então, nós vamos nos concentrar nessa parte aqui, E por que nos concentrarmos nessa parte aqui? Porque quando a gente estuda essa parte,
nós vamos criar base para poder entender, né, mais adiante esse outro segmento da química. E bem legal, quando a gente começa a compreender as características dos ácidos, bases, dos sais e dos óxidos, nós podemos entender também como essa parte da química se aplica à nossa vida, tá bom? Então vamos prosseguir. Nós falamos então de 4 grupos principais da química inorgânica que nós vamos estudar: ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos estudar um pouquinho sobre os ácidos, tá? Vamos lá. Ácidos. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para a gente continuar. Vamos estudar sobre os ácidos agora. O que é um ácido, pessoal? O ácido ele vai ser toda substância, tá? Que quando a gente colocar na presença de água, olha, vai gerar cátion. O que é um cátion? Um íon positivo, né? H+. Isso na definição de um cientista chamado Arrhenius. Nós temos outras definições de ácidos também, mas nós vamos adotar aqui para o nosso curso de Química a definição desse cientista aqui, tá? Desse pesquisador que é Arrhenius. Então, na presença de água, né, quando a gente coloca um ácido na água, ele vai produzir H+, esse cátion aqui, tá? Ele vai produzir H+, por quê? Porque, de forma geral, quando a gente analisa a estrutura química de vários ácidos, aí eu vou colocar para vocês aqui vários exemplos, ó, vou colocar aqui nesse cantinho, nós temos o HCl, vou colocar sempre em cor diferente aqui, nós temos o H2, SO4, que é o ácido sulfúrico, nós temos HNO3, ácido nítrico, nós temos o HF, ácido fluorídrico. São alguns exemplos. Quando a gente analisa aqui, pessoal, olha só, nós podemos observar que todas essas substâncias aqui possuem na sua primeira parte, né, que eu vou chamar aqui de primeiro membro, né, o elemento químico hidrogênio. E ele é seguido, então, por uma outra parte, que no caso aqui muda. Essa parte aqui que vai mudar, que está em azul. Aqui no caso nós temos o cloro, no caso do ácido clorídrico, o grupamento NO3, no caso do ácido nítrico, o flúor, no ácido fluorídrico, e o SO4, no caso aqui do ácido sulfúrico. Então nós podemos ver que os ácidos, de forma geral, tem esse Hzinho aqui, ó, que está em vermelho. E aí quando a gente coloca eles em água, ele vai se decompor, ele vai separar, né? Essa parte aqui vai separar e vai virar H+ e Cl-, H+ e NO3-, H+ e H+, né? 2H+, e SO4, 2-, H+ e F-. Então, há essa decomposição. Então, está sendo formado cátion e hidrogênio, como, né, diz aqui na definição. Então, sempre quando vocês observarem, né, nos exercícios de vocês,
começando com H, tá? Mas é claro que tem algumas exceções que a gente vai ver, né? Quase sempre vai ser assim. Um bom indicativo de ser ácido. Agora vocês vão ter que ver se você jogar água, se você colocar água, se ele vai liberar H+, se ele vai liberar o Cl- aqui. No caso do ácido clorídrico, 2H+, né? E assim por diante. Sempre vai ter que liberar H+. Bom, para ser um ácido. Isso é muito importante, é uma definição bem tranquila. Mas você já vê começando com H, já é um bom indicativo que é um ácido. Certo? E a gente vai entender que eu vou dar alguns exemplos do que acontece quando a gente coloca a água, tá? Quando a gente coloca essas substâncias juntas da água, né? E aí vocês vão entender. Então, ácido. E por que que a gente tem essa separação? Vamos lá. Uma molécula, ela sempre vai ter, né? Quase sempre vai ter, né? Caso uma parte positiva e uma parte negativa, né? Vamos chamar assim. O hidrogênio aqui no caso ele vai ser como se fosse a parte positiva, e o cloro, como ele é um não metal, tá lá na coluna 7A, né? Ele vai tender a receber elétrons, então ele vai ser como se fosse a parte negativa da molécula, positivo e negativo. Aqui também, ó. Positivo e negativo, ó. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Vocês vão entender melhor essa definição quando vocês estiverem lá no ensino médio, mas por enquanto, geralmente essa primeira parte aqui da molécula vai ser como se fosse a carga positiva, e a segunda parte vai ser como se fosse a carga negativa. E aí, quando você coloca em água, o positivo e o negativo da molécula vão ser atraídos pela natureza química da água e vão acabar se separando. E aí vai ficar H+, Cl-, H+, NO3-, H+, SO4 menos 2, porque são dois hidrogênios aqui, H+, e Fl-. Beleza? Vamos colocar essas substâncias na água para a gente ver o que vai acontecer. Vou mantê-las desenhadas aqui, tá? Aqui até apagou o positivo e negativo, vou colocar aqui de novo para vocês irem acompanhando. Então, vou pegar aqui o HCl. Vou manter o mesmo desenho aqui, ó, para vocês irem acompanhando. Peguei o HCl, aí eu coloco uma setinha para indicar que está acontecendo uma transformação aqui. E em cima aqui da setinha eu escrevo água. Para dizer o quê? Que eu coloquei ele na presença de água, ou que eu adicionei água, tá bom? No caso aqui eu peguei o ácido e joguei na água, certo? O que vai acontecer? A água ela vai ter certas propriedades, tá? Por conta da estrutura física e das características físico-químicas da água, que vão fazer o quê? Com que esse H, que é a parte positiva, lembra ali que eu coloquei para vocês, se decomponha em H+, né? Que vai se transformar em H+, e o Cl vai virar Cl-. Ora, se foi produzido H+, ele é um ácido. Ele liberou H+, então ele é um ácido. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos pegar o exemplo, o ácido nítrico. Opa, vamos mudar a cor aqui. Setinha de transformação. Adição de água. Jogamos água, colocamos na presença de água. O que vai acontecer? O H aqui seria como se fosse a parte positiva da molécula. Então, o H vai virar H+, mais a parte negativa é o NO3. NO3 menos a parte negativa aqui. Gerou íon H+, né? Gerou cátion H+, não foi? Então, nós temos aqui
um ácido, certo? Vamos ver aqui o H2SO4. Jogamos água, colocamos na presença de água, né? Ele vai produzir H+, outro H+, também, ó, porque são dois hidrogênios, então dois H+, eu vou representar aqui eles separados, mas isso é a mesma coisa que isso aqui. E se ele gerou duas cargas positivas, o SO4, que foi decomposto, né, que foi gerado pela decomposição, tem que ter a carga 2 menos, né, para poder as cargas ficarem iguais, porque nós temos aqui, ó, uma carga positiva, outra carga positiva, então a gente só pode ter aqui, no caso, duas cargas negativas para poder neutralizar. E aí o que acontece? Por que nós temos dois H+ sendo gerados? Porque nós temos aqui, ó, dois hidrogênios, H2. Tá? Se a gente tem dois hidrogênios, então ele vai se separar, tá, em dois H+. Beleza? Gerou H+? Gerou, então é um ácido, certo? E por que o SO4 continua junto? Porque eles formam um radical. Tá? Esse radical tem características de permanecer sempre juntos, né? Esses elementos aqui. Esse SO4 tem que ficar sempre juntos. E eles vão ter a carga juntos também. No caso aqui, a carga deles vai ser 2 menos. Por quê? Nós temos duas cargas positivas aqui. Então, nós temos que ter duas cargas negativas aqui, na parte em azul, tá bom? Porque, no caso aqui, a molécula é sempre neutra. A soma das cargas tem que dar zero. Então, se a carga aqui era zero, aqui também tem que ser zero. Beleza? Então, todos esses casos aqui, nós temos hidrogênios sendo formados. A mesma coisa seria para o ácido fluorídrico, tá? Liberaria H+ e Fl- na presença de água. Certo? Então, essa é uma característica. Na presença de água, um ácido vai liberar H+, né? Segundo ali a definição de Arrhenius. Agora, quais são as outras características, né, de um ácido? Um ácido, ele vai possuir condutibilidade elétrica em soluções aquosas. Por quê? Aí nós vamos voltar aqui para a gente analisar. O que é condutibilidade elétrica? Capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, se a gente colocar um fio, né, e ligar ele à energia, ele é capaz de acender uma lâmpada, se essa lâmpada estiver em contato ali com algo que esteja no meio aquoso, né? E no caso, se tiver um ácido nela ali. Por quê? Porque quando a gente coloca um ácido, como um ácido clorídrico, na água, ele vai se transformar em H+ e em Cl-. Tem carga positiva, né, e tem carga negativa. E as correntes elétricas, elas são conduzidas em locais que têm carga elétrica. Então, como o ácido vai ter, então ele vai ser capaz de transferir carga elétrica, de transmitir carga elétrica através dele. Ó, tem carga positiva e negativa sendo formadas aqui, por conta da presença com água. Então, a condutibilidade elétrica de um ácido vem porque ele é decomposto em positivo e negativo quando em água. Beleza? Outra coisa é que quando eles reagem com metais, eles vão produzir o gás hidrogênio, o H2. Tá? É uma outra característica aí. Mas essa daqui é até mais importante que essa, certo, gente? E essa de baixo aqui, então, é muito importante. Tá? Eles possuem pH inferior a 7. Nós vamos ver um pouquinho sobre a escala de pH quando a gente fechar a parte de bases, né, que é a nossa próxima função orgânica, e vocês vão entender o que isso significa. Ó, o pH inferior a 7 significa que quanto menor o pH, quanto mais baixo ele for, né, imagina aí um ácido que o pH de 2, o pH de 1, quer dizer que ele é muito corrosivo, ele é muito forte, digamos assim, né?
Então ele é capaz de corroer as coisas com mais facilidade, que é uma característica que os ácidos têm também, tá? Os ácidos têm a capacidade de serem corrosivos, então eles são muito perigosos. Né? No nosso estômago nós temos o ácido clorídrico, que é utilizado também na parte da digestão, né? Além de ativar as enzimas digestivas, eles atuam diretamente no processo de digestão, porque ele é muito corrosivo, certo? O pH dele é inferior a 7, muito inferior a 7. E normalmente os ácidos eles vão ser líquidos na temperatura ambiente, né? A temperatura de 30 graus, aí, mais ou menos, os ácidos vão ser quase sempre líquidos. E tem outra característica também muito importante, que é o sabor azedo, tá? Os ácidos, eles em geral têm sabor azedo, só que é claro que nós nunca devemos, né, experimentar ácidos. Nós sabemos que eles têm sabor azedo por conta de alguns ácidos comuns, né, que não agridem o nosso corpo. No caso, o vinagre é um ácido e ele tem sabor azedo. O limão tem ácido, né, em sua composição e ele é azedo, tem bastante ácido. Laranja, então, a gente sabe do sabor azedo do ácido por conta disso, certo? Então é muito importante a gente conhecer essas características. Destaco a condutibilidade elétrica, muito importante, o pH abaixo de 7 e a questão do sabor, né, azedo, são diagnósticos muito importantes. E esse aqui também de produzir com metais, né, quando no laboratório é importante para identificar se a substância é um ácido ou não, tá? Se vai produzir o gás hidrogênio, certo? Depois nós vamos falar sobre o pH. O pH é uma escala, tá, gente, que foi criada. O pH das substâncias pode ser medido por vários métodos, né? Incluindo métodos bem acessíveis para a gente. Se vocês tiverem acesso, né, a repolho roxo, vocês podem produzir um indicador de pH, que a gente chama, né? Uma substância que vai mudar de cor à medida que a gente coloque as substâncias com pH ácidos ou básicos, tá? Mas existem também equipamentos em laboratórios, né, como o pHmetro, que conseguem medir o pH das soluções e saber se a quantidade de hidrogênio, né, que a substância possui, né, de íon hidrogênio que a substância possui. E aí consegue dar um valor para a gente sabe se a substância é um ácido, se a substância tem pH mais básico, tá? E isso é importante, porque muitas substâncias podem ser perigosas. Então, sabendo o pH da substância, a gente pode inclusive evitar contato com ela ou utilizar para algum fim, né? Em laboratórios de pesquisa, você tem que ajustar o pH das substâncias para poder fazer experimentos importantes. Então, você utiliza o pHmetro para isso. Ele vai medir o potencial hidrogeniônico, né, que é a quantidade do íon hidrogênio na solução, e vai te dar um valor. E aí você sabe se a substância está com pH regulado ou não, se vai ser útil ou não para o seu procedimento, e você tem que ajustar, né, o pH. Nós vamos ver sobre isso, sobre a escala de pH um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, por enquanto é só, e até a próxima aula.